E se um dos maiores heróis da Terra perdesse tudo em um único dia? E se ao invés de salvar o mundo, ele decidisse controlá-lo? Essa é a história de um universo onde a linha entre a justiça e a tirania foi completamente destruída. A partir desse ponto, o mundo se dividiu. De um lado estão os defensores do regime do Superman, enquanto do outro estão os membros da rebelião liderados pelo Batman, que ainda resistem à tirania e lutam pela liberdade do povo. E se você quer saber qual foi o final dessa história, não esquece de seguir o canal, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que for lançado. Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa por volta de 5 anos atrás, com o Clark acordando em sua cama ao lado de Lois Lane, percebendo um som, ou melhor, uma pulsação vinda de uma única pessoa, e para alegria do Homem de Aço, a Lois estava grávida. Mas depois de ficar igual maluca andando pela casa, pensando em 1 milhão de coisas que iria precisar fazer para proteger o bebê, a comemoração dura pouco, porque a Lois acaba recebendo uma mensagem do Planeta Diário sobre uma repentina reportagem sobre uma denúncia anônima, dizendo que o vereador iria estar recebendo algumas propinas nas docas da cidade, ainda naquela noite. Assim como a Lois saiu para investigar essas informações, o Clark também decidiu sair aquela noite, mas não foi para macetar alguns vilões na porrada, e sim para poder contar as novidades para o seu amigo Batman, que inclusive estava descendo cacete em alguns vilões naquela hora. Mas apenas observando toda a alegria que estava transbordando do Clark, o Bruce descobre que a Lois estava grávida antes mesmo do Clark poder contar para ele. Em seguida, ele pede que o Bruce seja o padrinho da criança, e diferente da notícia, isso sim conseguiu deixar o Batman surpreso e feliz. No final, a gente até consegue ver um leve sorriso no rosto do Batman. Enquanto estava tudo a mil maravilhas, em outra parte da cidade, a Lois estava indo direto para uma armadilha feita pelo Coringa, que estava ansioso pela chegada dela no local. Sem tempo para conseguir pensar no que fazer, o Coringa aparece e a sua primeira decisão é atirar e assassinar Jimmy Olsen. Em seguida, ele captura a Lois, dizendo que ela era o seu real objetivo naquela noite. Na manhã seguinte, o Clark busca pela Lois por toda a cidade, mas é nessa hora que, entre as docas, ele acaba encontrando o corpo de Jimmy Olsen, com uma carta ao lado que o Coringa tinha deixado, o que deixa entender que o Coringa já tinha tudo planejado desde o início. Enquanto isso, completamente desesperado e sem saber o que fazer, o Clark voa com toda a velocidade em direção ao Batman para pedir que ele a encontre. Decidido a ajudar o Superman, o Bruce liga para toda a Liga da Justiça com um chamado de emergência máxima para uma única pessoa desaparecida. Em outra cena, tanto o Flash quanto o Batman decidem investigar um dos laboratórios Star e acabam encontrando ninguém menos que o Espantalho morto. Diferente do Bruce, enquanto estava investigando as docas, a Mulher Maravilha acaba descobrindo que o Coringa roubou um submarino e alerta o Superman sobre isso, que em seguida toma uma iniciativa bem rápida e finalmente encontra o Coringa e a sua parceira. Mas quando o Clark chega no local, o Coringa tinha acabado de realizar algum tipo de cirurgia na Luz que deixa o Clark bem irritado com a situação. Mas é nessa hora que uma espécie de névoa verde cobre todo o submarino, fazendo o Superman ter alucinações e se assustar com a presença de um dos seus inimigos mais casca-grossa, o Apocalipse. Nessa hora, tomado pela raiva e o medo de perder sua família, o Clark voa para o espaço desferindo diversos ataques contra o suposto Apocalipse. Mas depois de ouvir as palavras do Batman, ele finalmente consegue se acalmar. Mas, infelizmente, já era tarde demais. Depois de perceber que aquele apocalipse era na verdade uma alucinação feita pelo gás do espantalho, o Superman descobre que aquela pessoa que estava diante dos seus olhos, sem vida por causa dos diversos ataques desferidos pelo Clark, era ninguém menos que a própria Lois Lane. Independente de qualquer coisa, por mais horrível que isso tenha sido, aquilo não era tudo, porque depois que o coração da Luz parasse de bater, uma bomba que o Coringa tinha armado no centro de Metrópolis automaticamente iria se acionar e em seguida explodir toda a cidade, deixando várias mortes, devastando completamente todo aquele local. E sim, eu sei que essa cena foi horrível, mas eu preciso admitir que essa parte do Coringa com os braços abertos, como se estivesse conduzindo uma orquestra do caos, foi simplesmente impecável. Ele não apenas planejou a morte da Lois, mas manipulou o Superman para ele ser o instrumento da sua própria tragédia. Essa provocação é mais do que uma demonstração da sua crueldade, ela é a prova de que o Coringa entende a psique do Superman melhor do que muitos de seus aliados. Ele sabia que a perda da Lois e a culpa pela destruição de Metrópolis seria um gatilho perfeito para poder transformar o maior herói do mundo em algo muito pior. E se você curtiu esse vídeo e quer saber o que acontece com o Superman e o Batman reunindo aliados para poder derrubar o regime, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer porque isso ajuda muito, galera. Sério, de verdade, obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Até a próxima, valeu!